Olá, seja muito bem-vindo ao Preveste da UEA. Eu sou a professora Lana Lima, sou do sexo feminino, tenho 32 anos, sou parda, tenho cabelos e olhos pretos e estatura mediana. Hoje eu estou trajando uma calça cinza e uma blusa preta e a nossa sala de aula é um estúdio de TV, onde usarei uma tela interativa para fazer anotações. Então vamos à nossa aula de hoje. Queridos, para hoje eu separei para vocês a revisão de um assunto muito recorrente nas provas, tanto do macro quanto do CIS3, que são as figuras de linguagem. Vamos aqui, primeiro, antes da gente partir para as questões, trabalharmos alguns conceitos do que são figuras de linguagem, que inclusive alguns alunos confundem com funções da linguagem, que é outro assunto relacionado à gramática. As figuras de linguagem, trocando em miúdos aqui com vocês, elas nada mais são do que aquelas palavras que exploram os sentidos conotativos da linguagem. Elas servem para tornar um texto mais expressivo, para tornar um texto mais bonito, mais embelezado, ou seja, trabalhando os aspectos subjetivos da linguagem. Mas observem a definição que eu deixei aqui para vocês. Figuras de linguagem são recursos expressivos que se afastam do sentido literal das palavras. Elas são usadas para tornar a comunicação mais expressiva, bonita e memorável. Lembre-se que as figuras de linguagem, elas estão no campo da conotação, que exploram o sentido figurado das palavras, diferente da denotação, que é o sentido real das palavras, de acordo com como elas se apresentam no dicionário. Então, estamos extrapolando esse sentido denotativo para trabalhar essa questão mais subjetiva da linguagem, como eu falei para vocês. As figuras de linguagem, elas são divididas nesses três grupos, olha só. Figuras de linguagem ou de pensamento, é aqui que está incluída, por exemplo, a metáfora. As figuras de sintaxe e construção, que trabalham com o posicionamento das palavras dentro de um texto. E as figuras de som, que exploram os aspectos sonoros da linguagem, né? Nós temos duas principais aqui, que são a aliteração e a assonância, e daqui a pouquinho eu falo sobre ela com vocês, ok? Então vamos tentar observar essas figuras de linguagem dentro dos textos que eu trouxe aqui para vocês. Olha só, a primeira questão da Unifor 2025, a gente tem um poeminha aqui muito legal do Manuel Bandeira. Observem a leitura e prestem atenção no extrato sonoro da linguagem. A onda. A onda anda. Aonde anda a onda? A onda ainda onda. Ainda anda aonde? Aonde? A onda, a onda. Pessoal, você percebeu durante a leitura do poema que eu fiz diversas vezes o som de uma vogal. A, on, a, on. A assonância, meus queridos, ela é justamente a repetição de sons vocálicos dentro de um texto. Ela está trabalhando com essa questão mais sonora e trabalhando com sons vocálicos abertos e fechados. O nome dessa figura de linguagem, ou figura de som, como você preferir chamar, se chama assonância, que vai trabalhar a questão sonora, trabalhando com as vogais abertas e fechadas. Então, respondendo aí a pergunta, nesse poema de Manuel Bandeira, percebe-se o uso de qual figura de linguagem? É metáfora? A gente sabe que a metáfora, ela é, na verdade, um mecanismo de comparação, só que uma comparação implícita, né? Não é o caso do texto. Não é um pleonasmo. O pleonasmo, ele nada mais é do que uma redundância, né? Você deve conhecer aqueles pleonasmos viciosos, né? Subiu para cima, desceu para baixo, entrou para dentro, mas não é esse tipo de pleonasmo. A gente está falando do pleonasmo enfático, que é aquele pleonasmo que é usado dentro do contexto poético. O poema não apresentou nenhum tipo de pleonasmo, portanto, essa não é a nossa resposta. A gente sabe que a resposta correta é a letra C, é um caso de assonância, porque tem repetição aí de sons vocálicos, né? Não é um polissíndeto. Polissíndeto é repetição de conectivos, né? Conjunções, na maioria das vezes. E a onomatopeia é aquela figura de som também, mas ela procura reproduzir o som dos animais ou sons da natureza. Não é o que aconteceu nesse poema, portanto, a gente só pode ter uma resposta, que é a letra C, assonância. Certo? E aí, Gui, tem alguma dúvida sobre esse assunto pra gente? Manda sua pergunta aí pra gente. Professora, você pode explicar a diferença entre a alteração e a assonância? Então, Gui, as pessoas confundem muito a aliteração e a assonância, porque as duas, elas são figuras de som. A diferença é que a aliteração é a repetição de sons consonantais, já a assonância é a repetição de sons vocálicos. Por exemplo, tem um poeminha do Cruz e Souza, do nosso poeta simbolista, que diz assim, ó: vozes veladas, veludosas, vozes volúpias dos violões. Vocês perceberam que eu repeti várias vezes o som do V e do Z? Vocês ouviram mais ou menos assim, ó, V, Z.
Isso é uma aliteração, porque V e Z são consoantes. Então, aliteração. Quando eu tenho repetição de sons vocálicos, assonância. É essa a diferença. Então vamos agora para a nossa próxima pergunta. O que ela diz aqui? A questão do FAME 2024. Leia esse trecho de uma canção. Muito conhecida, inclusive, né? Você é luz, é raio, estrela e luar. Manhã de sol, meu iaiá, meu ioiô. Você é sim e nunca meu não. Gente, que palavras lindas, né? Vocês perceberam que tem uma figura de linguagem que está gritando aqui? Provavelmente a questão vai perguntar isso da gente, né? Ó, você é luz, você é raio, você é estrela e você é luar. Você é também manhã de sol. E meu iaiá, meu ioiô. Ficou aqui bem expressivo, né, pessoal? Mas olha só, quando eu faço uma comparação implícita, por exemplo, se eu disser assim, ó, Maria é uma flor. Eu não estou dizendo que a Maria é uma flor, literalmente. Eu estou comparando a delicadeza da Maria com a questão de uma flor, né? Com a delicadeza de uma flor. Então, essa figura de linguagem, ela se chama metáfora. Ela é uma comparação implícita, tá? Não tem um elemento comparativo. Aí, olha o que diz aí no enunciado da questão. Na textualização do discurso poético dessa canção, a figura de linguagem predominante, é muito interessante observar essa palavra aqui, pessoal. Predominante, porque ó, quando a gente fala de um texto poético, né, música ou poema, pode ser que apareçam várias figuras de linguagem e você tem que analisar, obviamente, o caráter de predominância. Por exemplo, eu observei nesse poema aqui, ó, também tem uma antítese, né? Sim e não. Você sabe que antítese são palavras de sentidos opostos, né? Mas o que predomina na maior parte do poema é a comparação do interlocutor do eu lírico, que no caso é você, com luz, com raio, com estrela, com luar, com manhã de sol, iaiá, ioiô. Portanto, isso aqui é uma metáfora, que é uma comparação implícita. A única resposta correta é a nossa letra B. Vamos revisar as outras? Professor, o que é ironia? Ironia é quando você diz o contrário daquilo que você quer dizer, e geralmente a ironia ela tem um tom ácido, né? Um tom que geralmente vem acompanhado ali com uma certa sátira. Então é quando você diz o contrário do que quer dizer, né? A metonímia ela é um mecanismo de substituição. Você lembra que existem aquelas metonímias super famosas, né? Autor pela obra, parte pelo todo. Por exemplo, ontem eu li Clarice Lispector, né? Você não leu a Clarice Lispector, você leu algum livro da Clarice. Pode ter sido A Hora da Estrela, A Paixão Segundo GH. Então você usou uma metonímia, você substituiu o autor pela obra, né? Por exemplo, o fazendeiro comprou 20 cabeças de gado. Nesse caso foi a substituição da parte pelo todo. Ele não comprou só a cabeça do gado, mas o gado como um todo. Isso é uma metonímia, certo? A prosopopeia você vai lembrar que é a mesma coisa que personificação. Isso aqui não tem nem problema para a gente memorizar, né? É quando você atribui características a seres inanimados, características de seres humanos a seres inanimados. Por exemplo, o tempo passou voando, o tempo passou correndo, o tempo não corre, o tempo não voa. Isso é prosopopeia ou personificação, que são a mesma coisa, tá? Portanto, a nossa única resposta correta é, de fato, a letra B, é uma metáfora. Vamos agora para a nossa próxima questão, questão da UEA-CIS aí 2024. Para responder a questão, leia o trecho do Sermão do Mandato de Antônio Vieira, pregado em Lisboa, no Hospital Real, ano de 1643. Vamos lá. Estes são os poderes do tempo sobre o amor. Mas sobre qual amor? Sobre o amor humano, que é fraco, sobre o amor humano, que é inconstante, sobre o amor humano, que não se governa por razão, senão por apetite. Sobre o amor humano, que ainda quando parece mais fino, é grosseiro e imperfeito. O amor a quem remediou e pôde curar o tempo, bem poderá ser que fosse doença, mas não é amor. O amor perfeito, que só merece o nome de amor, vive imortal sobre a esfera da mudança e não chegam lá as jurisdições do tempo. Nem os anos o diminui, nem os séculos o enfraquece, nem as eternidades o cansam. Quis nos declarar Salomão, de Santo Agostinho, que o amor que é verdadeiro tem a obrigação de ser eterno, porque se em algum tempo deixou de ser, nunca foi amor. Notável dizer, em todas as outras coisas, o deixar de ser é sinal de que já foram. No amor,
o deixar de ser é sinal de nunca ter sido. Olha que complexo, né, o pensamento dele. Deixou de ser, pois nunca foi. Deixaste de amar, pois nunca amaste. O amor que não é de todo o tempo e de todos os tempos não é amor, nem foi. Porque se chegou a ter fim, nunca teve princípio. Olha, se chegou a ter fim, nunca teve princípio. É como a eternidade que, se por impossível tivera fim, não tivera sido eternidade. Uau, que palavras fortes, né? E olha o que diz aí. Antônio Vieira recorre a um enunciado antitético, ou seja, um enunciado em que duas palavras de sentido contrário se opõem. Pessoal, vamos relembrar aqui, antítese são ideias opostas dentro de um texto. Por exemplo, céu, inferno, pecado, perdão, no caso do barroco, né, eles trabalham muito com essas antíteses religiosas. Então, são sentidos contrários, são sentidos opostos. Vamos observar as alternativas. Estes são os poderes do tempo sobre o amor. Não tem nenhuma antítese aqui, né? O amor a quem remediou e pôde curar o tempo também não tem nenhum caso de antítese. O amor perfeito é que só merece o nome de amor. Não vi nenhuma palavra de sentido oposto. Não chegam lá as jurisdições do tempo. Também não tem nenhum tipo de antítese, palavras de sentidos opostos. Se chegou a ter fim, nunca teve princípio. Então, fim, princípio, começo, fim, são palavras de sentidos opostos, é uma construção antitética, portanto, a alternativa correta, a letra E, sem dúvidas, certo? Vamos agora à nossa próxima questão? Para finalizar aqui, leia o texto para responder a questão. Hoje os brancos acham que deveríamos imitá-los em tudo, mas não é o que queremos. A meu ver, só poderemos nos tornar brancos no dia em que eles mesmos se transformarem em Yanomami. Sei também que se formos viver em suas cidades, seremos infelizes. Então eles acabarão com a floresta e nunca mais deixarão nenhum lugar onde possamos viver longe deles. Não poderemos mais caçar, nem plantar, nada. Nossos filhos vão passar fome. Eu não aprendi a pensar as coisas da floresta fixando os olhos em peles de papel. Olha que construção bonita, pessoal. Fixando os olhos em peles de papel. O que isso significa? É óbvio que é a leitura, né? Fixar os olhos em peles de papel é uma forma mais expressiva de você se referir à questão da literatura, da leitura, né? Olha o que diz o restante. Vias de verdade. Não sou um ancião e ainda sei pouco. Entretanto, para que minhas palavras sejam ouvidas longe da floresta, fiz com que fossem desenhadas na língua dos brancos. Talvez assim eles afinal as entendam e depois deles seus filhos e mais tarde ainda os filhos de seus filhos. É em virtude da lei de Omama que não maltratamos a floresta como fazem os brancos. Belíssimas palavras também de um nativo, né? Esse finalzinho aqui a gente não precisa ler, a gente já consegue matar a questão. Olha o que diz o enunciado. A leitura é representada no texto pela metáfora. Assim ficou fácil, porque eu já apresentei para você onde é que está a metáfora da leitura, né? Fixando os olhos em peles de papel. Então a gente sabe que é nesse trecho, vamos procurar aqui qual é a nossa resposta correta. Viver longe deles, isso aqui não é referência à literatura, à leitura, né? Nos tornar brancos também não há uma referência à questão da leitura. Pensar coisas da floresta não tem sentido nenhum, nenhuma relação com leitura, e fixar os olhos em peles de papel é a nossa resposta correta, né? Desenhar na língua dos brancos é falar como eles. A letra E é uma metáfora para a linguagem, mas não para a leitura. Portanto, a nossa única resposta correta é a letra D. Pessoal, muita atenção para essa questão da metáfora, porque de todas as figuras de linguagem, ela é a mais comum em textos poéticos, tá? Então, se você precisa lidar com uma letra de música, como foi o caso da questão anterior, ou com um texto poético que tem a ver ali com literatura, né? Poema, textos em prosa, como por exemplo o romance, o conto, a crônica, os autores costumam utilizar muito essa figura de linguagem, que é bem parecida inclusive com a metonímia, né? Que é aquele mecanismo de substituição. Ok, meus queridos? Então, na aula de hoje, nós estudamos as figuras de linguagem, nós revisamos aí todos os blocos de figuras de linguagem, são elas as figuras de som, as figuras de palavra, de pensamento e as figuras de sintaxe, ou aquelas figuras de construção, que dizem respeito à construção das palavras dentro de um enunciado. Esses assuntos são importantíssimos e muito recorrentes, tanto no SIS3 quanto no macro da UEA. Certo? Você gostou da aula de hoje? Então baixe o aplicativo do Preveste e nos acompanhe em todas as nossas redes sociais. Eu te aguardo aqui para a nossa próxima aula. Um grande abraço e tchau, tchau!